Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero, nesta oportunidade, agradecer ao nosso Deus, o autor da nossa fé, da nossa salvação, como também externar esse agradecimento ao anjo da igreja, nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança em ter nos escalado para trazer uma reflexão nesta vigília, podendo assim cooperar com ele neste trabalho. Também a alegria de estar cultuando aqui com os pastores que estão escalados pelo nosso pastor presidente, pastor Jefferson Aleluia, pastor Valber, pastor Josiel, pastor Paulo Cristóvão, evangelista Marcelo Tavares, os demais obreiros presbíteros, como também os cantores que aqui estão também escalados pelo pastor, louvando o nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar este momento, enviar uma saudação para minha esposa, irmã Lidinalva, ali da área 10, meus filhos, diácono Kennedy Júnior, Keliane, minha nora Jéssica, meu genro Rogério, Deus abençoe, como também aos irmãos da área 10, ali em Jardim São Paulo, onde nós cooperamos com o nosso pastor presidente. Uma saudação aos presbíteros, todos os presbíteros, juntamente com as suas esposas, diáconos, obreiros, auxiliares, a todos os irmãos da área 10 em Jardim São Paulo. Meus amados irmãos, queremos rogar as orações para que o Senhor nos dê aqui uma palavra conforme as nossas necessidades. Para este fim, queremos convidar a amada igreja, amados irmãos que puderem, os que estão cultuando em suas residências, abrir as suas Bíblias, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Depois estaremos lendo versículo de número 8 ao versículo de número 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo 1 ao versículo de número 3, versículo 8 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo de número 8 ao versículo de número 10. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Glória a Deus. Meus amados irmãos,
Este é um texto que é bastante conhecido, que é lido e pregado em nossa igreja, em nossos púlpitos, que nos fala a respeito de uma ação, de um milagre que Deus executou para assim prover na vida do profeta Elias diante dos desafios que ele enfrentou, tanto em Querite, como também em Sarepta. E baseado nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero dar um tema para uma rápida e simples reflexão nesta madrugada de vigília. A provisão de Deus em tempo de crise. Eu vou repetir mais uma vez para você memorizar. A provisão de Deus em tempo de crise. Quando lemos a história do profeta Elias, aprendemos que Deus tem os seus campos de treinamentos, onde cada um dos chamados por Ele são preparados para os grandes enfrentamentos e que são levados a confiar literalmente na provisão de Deus em tempo de crise. Glória a Deus. Os irmãos há de convir comigo que Elias, ele foi profeta do reino do norte, nos reinados de Acabe e do seu filho Acasias. O nome Elias, no original, significa: o Senhor é meu Deus. E diante deste texto, nós iremos observar que Deus, Ele usa o profeta Elias para uma mensagem de juízo diante do rei Acabe. Deus usa o profeta e ele, justamente com aquela mensagem que não era uma mensagem boa, agradável ao rei, mas era uma mensagem que estava no coração de Deus, diretamente para o rei. E eu observo aqui nesse texto que o rei, ele não gostou da mensagem. Ele não aceitou a princípio a mensagem, porque foi uma mensagem dura. Mas o profeta estava na direção de Deus. E com muita propriedade, ele diz ao rei Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Observe que a mensagem que o profeta traz ao rei Acabe é que não haveria chuva e nem orvalho. Elias, na qualidade de mensageiro de Deus, pronunciou uma palavra de juízo da parte do Senhor contra a nação rebelde de Israel. Deus ia reter a chuva
durante 3 anos e meio. Esse juízo humilhava Baal, pois seus adoradores criam que ele controlava a chuva e que era responsável pela abundância nas colheitas. O texto diz, lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 5, e o versículo de número 17, e o versículo de número 18, você pode acompanhar comigo, se possível. Diz assim a palavra de Deus: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo número 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva e produziu o seu fruto. Elias, ele tinha intimidade com Deus. E o que Elias, ele falava na direção de Deus, o Senhor carimbava. E observe comigo que quando Elias traz essa mensagem de juízo ao rei, Deus agora leva o profeta para o Querite. Ele entrega a mensagem no palácio e agora Deus manda ele sair do palácio para o deserto de Querite. Escute, 2 razões porque Deus mandou o profeta Elias para o Querite. Primeira razão, proteção. Diga comigo, proteção. Diga comigo, proteção. Proteção. É a primeira razão que Deus leva o profeta para Querite. A segunda razão, treinamento. Diga comigo, os irmãos, treinamento. Muito bem, glória a Deus. Deus leva o profeta para Querite para protegê-lo de Acabe e também para ensiná-lo para um treinamento depois daquela mensagem profética, mensagem de juízo que ele traz para Acabe, para a nação que estava trilhando em caminho diferente. Glória ao nome de Jesus. Escute, silêncio e solidão fazem parte da experiência no campo de treinamento. Foi isso que o profeta Elias, nesse primeiro campo de treinamento chamado Querite, ele passou. Silêncio e solidão. Glória a Deus. Porque tem caminhos que às vezes Deus nos leva para um treinamento que às vezes temos que trilhar por Ele, no silêncio e às vezes solidão. Os amigos vão embora, você procura uma palavra e não encontra, e fica você ali, sozinho no deserto. Como Elias, ele enfrentou, mas no deserto, Deus cuida. Eu vou repetir mais uma vez, no deserto, Deus, ele cuida. Sempre tem provisão no tempo de crise. E observe comigo
provisão de Deus. Escute. Inclui provisão de Deus. Provisão de Deus inclui provisão de Deus. No versículo de número 4, veja aí, por favor, acompanhe comigo, se possível. Diz assim a palavra de Deus: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Versículo número 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Podemos ainda ler o versículo número 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Eu disse que a provisão de Deus inclui a provisão de Deus. Deus cuidou do profeta Elias, lá em Querite. E eu acho interessante a forma como Deus, ele proveu para o profeta. Ele diz ao profeta: Elias, você vai para Querite, vai beber do ribeiro, porque eu já ordenei aos corvos que te sustente. E os irmãos sabem muito bem, e há de convir comigo, que os corvos se alimentam de peixes, de carnes, de sementes, de frutas, de carniças e lixo. Mas a ordem que Deus deu para os corvos foi levar carne para o profeta, oh glória, o nome de Jesus, porque Deus, ele ainda provê, Deus ainda é Deus de provisão. Glória ao nome de Jesus. E ele bebia do ribeiro, oh glória. Eu tenho uma palavra da parte de Deus nesta madrugada para a sua vida. O Deus de provisão ainda é o mesmo Deus. Glória a Deus. Que não vai deixar você morrer prostrado no deserto, ou de um jeito, ou de outro. Ele é provisão e sempre tem uma saída para a sua vida. Creia nessa palavra. Glória o nome de Jesus. E é que não se lembra de Abraão, quando Deus pede o seu único filho, o filho da promessa, para provar a fé de Abraão. E o texto diz que ele pega o seu filho e segue para o lugar do sacrifício. Mas no caminho, Isaac faz uma pergunta: meu pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas o cordeiro para o holocausto. Abraão, cheio de esperança, de fé e de convicção, olha para o seu filho e diz: meu filho, o cordeiro para o holocausto, Deus proverá. Glória o nome de Jesus. Receba essa palavra da parte de Deus. Deus é Deus de provisão na tua vida. Glória a Deus. Você não vai ficar envergonhado ou envergonhada, porque quem manda no céu, quem manda na terra, quem manda nos corvos, oh glória, quem manda no deserto, quem manda em tudo é Deus. Aleluia. Toma posse dessa palavra no nome de Jesus. Eu já estou concluindo essa simples reflexão, mas escute,
Precisamos aprender o segredo da dependência de Deus. Veja o que diz o versículo de número 7, do capítulo de número 17, do livro de 1 Reis. Diz assim: e sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou. Oh glória! Porque não tinha havido chuva na terra. O profeta Elias não havia profetizado? E Deus havia ordenado ele para o Querite, para o deserto, e lá ele ia beber do ribeiro. Mas não havia chovido. E o ribeiro agora secou. E como é que Deus ia trazer um escape na vida do profeta em Querite sem água? Quem sabe a Bíblia não entra em detalhe, mas quem sabe Elias pensou: e agora? Como é que eu vou fazer? Não tem água. E agora? Mas Elias estava dependendo literalmente de Deus. Glória o nome de Jesus. Deus não pode nos usar, grave bem essa palavra. Deus não pode nos usar para tarefas maiores sem que antes aprendamos a depender dele. Oh glória! O riacho secou. Será que Deus esqueceu de mim? De forma nenhuma. Isaías 49 e o versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, oh glória, eu todavia me não esquecerei de ti. Deus, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Glória a Deus. Deus está te levando para o campo de treinamento. É para uma finalidade, é pedagógica. Essa provação. Mas Deus, Ele vai fruir. Oh glória. Aonde você não vê saída, Deus vai mostrar uma saída. Oh glória! E Deus, mais uma vez, Ele entra em ação, e no versículo de número 8 e o versículo número 9, Ele chega para o profeta. Você pode acompanhar comigo, por favor. Versículo número 8 e versículo número 9 diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Parece até um paradoxo. A forma como Deus quer operar, a forma como Deus quer agir, às vezes foge, não é, da lógica humana. Mas observe que o Senhor manda ele ir para Sarepta, porque o Senhor já tinha dado ordem a uma mulher viúva que lhe sustentasse. Oh glória! As promessas de Deus dependem da obediência. Uma promessa cumprida é resultado de nossa obediência. O versículo número 10 diz que ele levantou-se e foi.
ele não questiona, ele não faz pergunta, porque se fosse na época de hoje, misericórdia, como é? Depois de eu passar uma prova dessa, esse primeiro campo de treinamento aí, Querite, os corvos trazendo comida para mim, e agora o Senhor manda eu ir para Sarepta, porque uma mulher viúva vai me sustentar, esse negócio está meio. Se fosse na época de hoje, misericórdia. Mas o profeta, ele não questionou, a Bíblia diz que ele levantou e foi, obedeceu. Promessa cumprida, obediência. Oh glória, o nome de Jesus. E eu entendo que diante lá de Sarepta, Deus estava conduzindo. Oh glória! E quando ele chega, já estou concluindo, chegou o meu horário, está lá uma mulher viúva, uma mulher simples, diz o texto que ela estava pegando lenhas. Aí o profeta se aproxima dela, conforme diz o versículo de número 10, você pode acompanhar comigo, por favor? E diz assim, versículo de número 11, para a gente adiantar. Diz assim, e indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Versículo número 12, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Observe que aquela mulher não estava vendo nenhuma expectativa, nenhuma saída. Ela estava diante da impossibilidade humana. A viúva mantinha os olhos na impossibilidade. Observe que ela diz ao profeta, eu só tenho aqui um punhado de farinha, um pouco de azeite e um pouco de lenha. Ela estava vendo as impossibilidades. Porém, o homem de Deus, o profeta Elias, soube olhar além das circunstâncias no Deus da impossibilidade. Oh glória, o nome de Jesus, quando ele diz, no versículo de número 13, diz assim, e Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, oh glória, e o azeite da botija não faltará, oh glória, até o dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Versículo 16, da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Diante da crise, o Senhor chega com a provisão. O Senhor chega com milagre. Camácia, Camaminami, cante. Glória a Deus. Aleluia. Diante dessa crise que você está enfrentando, que você está passando,
O Senhor te fala nesta madrugada de vigília, através da sua palavra. Tem milagre, eminência, tem provisão. Do jeito que está, não vai ficar. Camasse terra. Glória a Deus. Quem sabe você só está olhando as impossibilidades, mas nesta madrugada, o Senhor está te convidando a olhar, a acreditar no Deus do impossível, no Deus do profeta Elias. Vai acontecer milagre. Vai, alguém está dizendo não vai, está acabado, agora só o milagre, é só o milagre mesmo, porque a partir de hoje, te diz o Senhor, milagre, milagre e milagre, provisão de Deus em tempo de crise. Receba da parte de Deus e verás que o Senhor é o Deus do impossível que vai agir nesta crise no nome de Jesus. Deus abençoe você e sua família e permaneça cultuando nessa vigília, porque ainda tem mais da parte de Deus, no nome de Jesus. Deus de provisão, Deus de milagre, oh glória, elarguimante a sé. Eita, que coisa boa, que vigília, glória ao nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.